Já. Boa noite a todos. Eu sou Gilberto Cruz, da Escola de Magnetismo Camille Flammarion, do Ceará, que está momentaneamente no GEAP, junto com os companheiros, trabalhando para a divulgação do magnetismo nessas áreas aqui, nesse ambiente. No entanto, esse estudo eu venho esperando ansiosamente desde que o Wagner anunciou. Assim como o agricultor, né? Que espera a chuva para o seu plantio. E eu posso dizer que estou com a emoção bastante alta nesse estudo. E fiz aí o PDF do primeiro capítulo, coloquei no grupo para quem quiser acompanhar, para quem não tem um livro ainda. E espero que todos juntos possamos realmente aprender. Mas assim como o Wagner fez as considerações a Jacó, eu queria também partilhar a minha homenagem a esse grande cara do magnetismo no Brasil, quiçá no mundo. Um magnetismo que salva a vida. O Jacó tem dedicado a sua experiência no magnetismo, quase que não sai, no magnetismo terapêutico, aquele que vai ajudar a erradicar certas doenças, deixar a pessoa confortável, equilíbrio e tal. E assim como o Deleuze colocou a homenagem no início da obra ao Marquês de Pissivir, ali como estudante dele, que tudo devia a ele, eu quero dizer que tudo nós devemos a Jacó. Até o conhecimento da obra de Deleuze, a gente deve a Jacó. E acredito que não tenha uma pessoa no Brasil que trabalha hoje com magnetismo terapêutico que não tenha passado pelas instruções de Jacó. Então, aqui, sem divinizá-lo, mas homenageá-lo como um homem de trabalho, do qual a sua obra vai ficar aí perpetuada, né? Se Deleuze está 200 anos, nós estamos aqui, então 500 vai aparecer lá na frente a obra de Jacó, principalmente esse último livro dele, Magnetismo Humano. É isso que eu queria falar. Obrigado pela contribuição, Gilberto. Quero dizer a todos que a gente está gravando aqui, né? E depois vocês podem assistir novamente e aproveitar. Essa é a contribuição que eu agradeço mais, Gilberto, de você ter digitalizado para facilitar o nosso estudo, para que principalmente as pessoas que não têm a obra por enquanto. Eu espero que vocês comprem, né? Comprar, eu gosto muito de estudar. Eu compro, né, digital, mas eu prefiro estudar em papel. Risco meu livro todo riscado, né? Meu livro de Deleuze aqui, se você abrir aqui, ó, tá tudo riscado, tudo cheio de referência, né? Eu gosto de estudar assim. Mas se vocês puderem comprar, tem dois objetivos para vocês, né? Estudarem o livro de cabeceira de vocês, digamos assim, e também ajudar, porque não é fácil a gente viver num país que é complicado, né? Produzir livros, vender livros, então se vocês puderem comprar, tem uma paciênciazinha que vai chegar em casa, né? E aí vocês podem pedir que vai chegar numa boa esse livro para vocês degustarem, né? Dona Irani, acho que a Oi. gente já pode começar, né? A não ser que alguém queira falar mais alguma coisa, fique à vontade. Obrigado, viu, Gilberto? Vamos começar? Você quer que comece por esses agradecimentos ao Marquês de seguir? Ele não começa no agradecimento, não, não é? Deixa eu olhar Na aqui. introdução, né? Só aqui no livro tem a nota da tradução, não é isso? Nota Uhum. do editor, desculpe, nota do editor. Aí tem o agradecimento E de tem Deleuze. aí tem um agradecimento, tá? Então, vamos ler essa nota do editor antes? Vamos. Dá uma lidazinha, por favor. Trazemos com alegria uma segunda edição da preciosa obra do sábio Deleuze. A primeira edição teve por base uma tradução livre que foi realizada em cima de uma tradução deste livro em língua espanhola,
e cuja revisão ficou prejudicada por conta da urgência que ela foi publicada. Nesta nova edição, pedimos auxílio a uma outra edição, em língua inglesa, motivo pelo qual alguns pontos que tinham ficado mal compreendidos agora estão mais claros e precisos. Vários amigos colaboraram nesse mister e expressamos nossos agradecimentos a todos eles. Mas agora é hora de conhecer as mais preciosas lições desse grande mestre do magnetismo, escritas e vivenciadas há mais de 171 anos, mas que ainda continuam atuais. Os editores, abril de 2016. Isso, em 2016, quer dizer, já faz mais tempo então, mais de 171, na verdade, né? Na verdade, em 2025, completa 200 anos. Então, agora vamos para o agradecimento ao senhor Marquês de Pessegui. Na minha apresentação, eu falo sobre o Marquês de Pessegui, né? Depois vocês dão uma olhadinha lá. Agradecimento ao senhor Marquês de Pessegui. Permita-me que ponha vosso nome na cabeça de uma obra destinada a generalizar os princípios enunciados em nossos escritos e as consequências dos feitos que haveis observado. A não ser por vós, o magnetismo teria caído no esquecimento depois de Mesmer, do mesmo modo que caiu depois de Van Helmont. Ninguém se ocuparia hoje dele se a mais ativa caridade não houvesse dado o valor de sacrificar vosso tempo, de desprezar as críticas, de desafiar, enfim, todos os obstáculos para estabelecer uma verdade que nos ilumina acerca das faculdades de nossa alma e sobre os meios de empregar essas faculdades na cura ou no alívio dos males de nossos semelhantes. A vós é a quem devo os conhecimentos que tenho adquirido, os que tenho propagado e o pouco bem que tenho tido a felicidade de fazer. Receba, senhor Marquês, a homenagem da gratidão e da respeitosa adesão de vosso discípulo, Deleuze. Com relação ao Van Helmont, vocês veem aí, ó, que ele diz assim, ó, do mesmo modo que caiu depois, quer dizer, caiu do esquecimento, né? Depois de Van Helmont. Esse Van Helmont era discípulo direto do... bem antes, né? Esqueci o nome dele agora, meu Deus. Como é? Paracelso. Paracelso. Isso, Gilberto. Paracelso. Ele era discípulo direto de Paracelso. Foi o primeiro a utilizar o nome magnetismo animal. Então, é importante a gente lembrar disso, tá? Quem foi ele, para ter uma referência, tá? Bem antes de Mesmer, tá? Século XV, se eu não estou enganado. O Mesmer já foi do final do século XVIII e início do século XIX, né? Magnetismo mesmo, a sua pujança foi século XIX, né? Ok? Outra questão que eu queria apontar aqui nesse prefácio, para enriquecer o nosso entendimento, é que existe uma tradução que foi feita depois, ela é mais antiga, mas foi feita depois, que é essa aqui, História Crítica do Magnetismo Animal, de Deleuze. Tem muita coisa boa aqui. E o que eu quero trazer de informação desse livro para vocês, né, é que Deleuze ele cita que tinha 3 grandes escolas de magnetismo. Uma era dos espiritualistas, uma outra escola de Mesmer e uma outra escola de Marquês de Pessegui. E nesse livro, Deleuze ele afirma que era partidário da escola de Marquês de Pessegui. Tá? Eu achei importante pontuar e passar para vocês esse detalhe. Por que a diferença? A diferença é que os espiritualistas, até hoje, né, tem aquelas questões dos ocultistas, pessoas que trabalham mais para essa questão diferenciada no magnetismo. Deleuze, ele apresenta essas 3 vertentes, coloca Mesmer, porque o problema de Mesmer era as crises, na qual ele achava fundamental as crises. Então, ele inclusive chegava a dizer que não existiria cura sem crise. Só que as crises eram muito assustadoras, as pessoas ficavam tremendo, caía, então era complicado. E já Marquês de Pessegui,
ele já evoluiu mais, já fez procedimentos mais diferenciados, então foi melhor, né? E o que foi que Deleuze fez? Ele pegou, como ele era partidário de Marquês de Pessiguí, ele pegou muito do conhecimento de Marquês de Pessiguí, né? E melhorou. Tá? E é isso que a gente vai ver nessa obra. O que foi que ele trouxe? Qual foi a contribuição de Deleuze para melhorar o que já era bom? Né? E com isso, as crises praticamente acabaram no meio do magnetismo. Tá? Porque Deleuze, na sua observação, na sua sensibilidade, no seu estudo vasto, porque ele tinha muitas obras de magnetismo, estudou diversas, a gente vê claramente isso nessa obra aqui. Ele faz relato de diversas obras que ele estudou. Tá? E aí ele melhorou. E o que foi essa melhora? Né? Vou contar para vocês agora. Né? Eu não aguento, acabo contando. Foram os dispersivos. Os passes dispersivos foram uma revolução no mundo do magnetismo. Então, quando as pessoas começam a falar, e aí um alerta para todos vocês aqui, temos 20 pessoas aqui, 19, mais comigo 20, né? Pelo menos encarnado. Bom, quando as pessoas começam a falar que não precisa movimentar as mãos, por favor, pessoal, tenham cuidado com isso. Ok? Porque a gente vai ver que é fundamental movimentar as mãos. Não é pelo simples ritual, não é uma moda, nem uma dança, nem isso, nem bater castanhola, como alguns dizem. Não. É porque tem um objetivo ali. Né? O Deleuze diz assim, o fluido acompanha o movimento das mãos. E a gente vê isso na prática. Quando a gente arrasta a dor de alguém. Quando a gente coloca alguém em transe e retira desse transe. Nos processos diferenciados. Para colocar em transe longitudinais lentos. Ou seja, muito concentrado. Para retirar do transe, do sono magnético, do sonambulismo, justamente o contrário agora. Vai ser os dispersivos. Movimentação rápida de mãos. Então, é importante saber disso para que a gente possa compreender, sabe? Algumas pessoas, quando falam uma coisa sem conhecer, né? Por pré-julgamento, como dizia Deleuze, como dizia mesmo, diz, isso não precisa não. Precisa não. Isso é besteira, isso é ritual. Mas a gente que tem a prática vê que não é nada disso, que tem uma razão de ser, que funciona. Porque você tente arrastar a dor de alguém sem movimentar as mãos. Não vou dizer que é impossível, não, porque tem pessoas que tocam, fazem uma imposição e a dor vai embora, acontece. Mas na grande maioria você vai precisar movimentar as mãos. Ou seja, vai arrastar essas dores, que Deleuze chamou de arrastamento de dores, que a gente vai ver nesse livro aqui também. Era essa colocação que eu queria fazer. Gilberto, quer falar alguma coisa? Não, tá tudo bem. Pode continuar. Alguém ficou com dúvida do que eu falei, talvez não tenha compreendido? Diga agora, ou se cala para sempre. Wagner, num grupo de estudo que eu estava participando, foi levantada essa questão das mãos, principalmente agora em que a gente faz o trabalho à distância. Então, se questionava se você, quando estava fazendo o passe à distância, você precisava movimentar as mãos. E uma das pessoas colocou que nem presencial ela fazia mais, usava as mãos, que era tudo mental, que eles estão chamando de passe mental. Então, como é que fica essa questão aqui para Deleuze? Em princípio, as mãos seriam realmente por onde você... Apesar de que a gente sabe que pelo olhar magnético, né, você consegue também fazer as coisas, mas em relação a essa questão que Deleuze coloca aí das mãos, como é que a gente pode entender isso? De que forma? Realmente a gente precisa das mãos? As mãos são mais eficientes ou é uma forma só diferente? Como é que é encarado? Gilberto sabe, né, Gilberto, que eu sou meio esquentado, e aí eu digo logo, tem que usar a mão mesmo e tal, né? Eu sou radical, né, Gilberto? E aí, de vez em quando a gente tem uns pega, né, Gilberto? Briga e tal, mas assim, é para o crescimento do nosso entendimento. Adriana, eu já disse isso. Isso é chocante, mas vou dizer. Eu, Wagner Marx, não consigo fazer nada. Eu já tentei, viu? Já tentei.
Não consigo fazer nada no magnetismo sem mexer as mãos, não. Eu posso até usar meu olhar magnético, posso fazer determinadas coisas, mas para funcionar mesmo, para ficar, sabe, tira e queda, eu tenho que dar um sopro, eu tenho que arrastar, eu tenho que movimentar as mãos, eu tenho que dispersar, tudo no procedimento magnético. Quem faz mentalmente, beleza. Se eu encontrar essa pessoa, inclusive eu vou fazer, sabe, uma referência e beijar os pés. Eu não consigo. Eu sou verdadeiro com você. Eu não consigo fazer. Tá? Pois então eu vou te dizer que tem uma casa espírita, que eu não vou dizer, né, porque eu não sei, não tenho essa autorização para falar, que está treinando os trabalhadores com um passe só mental presencial. Mental presencial, isso é muito lindo, né? Agora, é importante a gente lembrar, Adriana, será que está funcionando? Essa é a questão, né? Dizem que sim, que tem resultados ótimos, documentados. Bom, né? Então, são excelentes. Está rolando aí para a gente poder entender, né? Que realmente eu também não consigo, não. Para mim, as mãos mesmo à distância, eu faço todos os movimentos e me sinto muito mais confortável assim. E outra coisa, Adriana, que ressalta, eu fiquei muito feliz quando eu escutei isso dele, né? Numa live. Jacó disse, olha, mesmo à distância, eu movimento as mãos. Porque eu me concentro melhor. É isso que eu sinto também. Se eu for dar um passo em você, Adriana, à distância, eu estou fazendo aqui um dispersivo, imaginando você aqui na minha frente. Aí tem gente que faz mentalmente. Ótimo que você faz mentalmente. Mas comigo não funciona. Comigo só funciona se eu movimentar as mãos. Então, inclusive, o processo é diferente, né? Pelo que eu entendi, eu acabei até discutindo com a pessoa que estava colocando isso, porque não é, você vai introjetar alguma coisa, você vai fazer alguma coisa, não é o mesmo caminho, entendeu? Não é você se vendo na frente da pessoa fazendo, colocar isso, e eu não entendi até hoje direito como é que isso funciona. Eu até queria saber, sabe? Porque foi assim um negócio muito inusitado a forma como foi colocado. Tanto dispersão quanto coisa, você usa energeticamente como a energia entra e sai, se concentra, sem mão, sem ter nenhum ato assim em cima, só a mente levando a energia para o ponto, tirando a energia do ponto. É uma coisa meio extraterrestre para mim. Isso é muito sofisticado para mim, sabe? Falar? É muito sofisticado para mim. Só para concluir, Gilberto, eu queria dizer o seguinte. Para mim, Adriana, eu vou dizer a minha impressão, pode ser que eu esteja redondamente errado, mas para mim, isso é para satisfazer alguns. Satisfazer aqueles que não querem que movimente as mãos. Aqueles que têm preconceito com o magnetismo. Você está entendendo? Assim, para mim, isso digamos assim, é a minha crítica no processo, né? E aí eu posso estar redondamente enganado. Gilberto, meu filho, pode falar. Gilberto faz, só pelo pensamento, né, Gilberto? Não, assim não. Olha, você tem que entender, nós todos temos que entender que as mãos é um dos polos de emissão. E ela nos ajuda quando nós estamos em movimento com ela, a nossa mente processar melhor essa saída de energia. É possível fazer isso? Sim, é possível. Mas não é todas as pessoas que conseguem. As pessoas conseguem, na maioria, com maior facilidade, com a movimentação de mão. Então, se o processo evolui em você ora, você transmite com o pensamento, ora você faz com as mãos, tudo bem. Mas há uma necessidade da movimentação de mão. Por quê? Porque você não sabe um processo de concentração energética, você não tem avaliação para isso quando você está doando um magnetismo. Então, o Wagner falou uma coisa interessante. Funciona, aí para as pessoas que funcionam. Se você for na casa espírita, que as pessoas fazem posição, ficam lá de 1 minuto, se perguntar se funciona, as pessoas dizem que funciona. Que uma foi curada, a Maria, não sei de onde foi atendida. Se você juntar
tudo, não, é quase nada. E se você for num trabalho de magnetismo, que as pessoas estão utilizando o magnetismo clássico, utilizando as mãos e ver os apontamentos de pessoas que foram atendidas e que tiveram resposta, coloca todos esses muito longe em percentual. Então, eu não sei por que as pessoas procuram as coisas mais difíceis para fazer. Tá aí, o magnetismo é clássico, quem quiser utilizar a mente utiliza, mas o processo de manipulação do fluido pelas mãos é mais viável. Pra você ter uma ideia, tem magnetizador e à distância vai magnetizar o ombro da pessoa, ele magnetiza o ombro dele para dar a sensação de ideia de que está agindo à distância. Então, o que eu quero dizer para você é assim, funciona ou não funciona? É possível ou não é possível? É possível. É possível, sim. Mas é igual a questão da água magnetizada. Você coloca lá, é possível o espírito magnetizar utilizando o fluido? É. Mas você tem certeza? Não. Mas se eu magnetizar e colocar a mão lá, com a ideia de magnetizar e pedir assistência do espírito, vai estar magnetizada? Pode ter certeza que sim. Então, os caminhos, acho que as pessoas têm que procurar os caminhos. Eu não critico a casa que esteja fazendo assim, ela pode fazer, pode até trazer trabalhos interessantes aí para os deles, se eles quiserem, né? Colocar, mas eu vejo que os que trabalham com as mãos têm ação mais rápida, mais direcionada. Você tira uma dor, você tira uma coisa muito mais rápida. E é esta possibilidade. As mãos é um polo emissor poderosíssimo. Com a direção da mente, ela solta muito mais rápido esse fluido. É isso aí que eu tinha a dizer. Obrigado, Gilberto. A Sandra tinha levantado a mão, não sei se ela ainda quer falar. A Lina também. E depois a Adriana. Oi, Wagner. Boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, pessoal. Não, eu estava aqui ouvindo vocês falando em relação a essa questão de aplicação do passo à distância. Eu vou falar por mim, né, pela minha experiência. Apesar de pouco tempo de magnetismo, que só são apenas praticamente 3 anos, né, que a gente vem trabalhando magnetismo. Mas, assim, os atendimentos que eu, Sandra, já fiz à distância, todos tiveram a eficácia. No início, eu fechava os meus olhos e eu fazia os mesmos movimentos que a pessoa estivesse presencial. Com o desenvolvimento da dupla vista e a minha vontade de ajudar e a pessoa necessitada com a vontade de receber, se a pessoa estivesse comigo aqui presente, eu fazendo ali com ela na minha presença fisicamente. Então, assim, sentir as energias. Era como se eu estivesse tocando, né? Eu não sei se é por causa da ação da vontade, da minha entrega e o desejo de ajudar. E a pessoa lá esteja receptível. Alguns eu fiz com a câmera ligada para mim poder estar vendo a pessoa, outros não precisou, né? Hoje mesmo eu tive o relato de uma pessoa de Vitória da Conquista, que eu fiquei muito feliz, porque todas as colocações que eu fiz estavam certas. E a última colocação que eu fiz para ela foi: ser tratada com a ciência médica terrena, e a terceira parte, a parte que ela deveria fazer, que era o grande problema, na verdade, estava nela, pelas atitudes dela. Sentindo algumas presenças, eu perguntei: você parou de trabalhar com a sua mediunidade quanto tempo? Ela disse: já há 6 anos. E aí agora eu pedi para ela: olha, procure uma capita, vê se você consegue se encaixar num trabalho, vá servir. E hoje ela disse: Sandra, encontrei uma casa espírita, segui o seu conselho, recebi a orientação do mentor da casa. O médico está fazendo o desmame dos remédios que eu estava tomando.
O erro médico também aconteceu, que eu falei para ela, eu posso estar errada, mas na minha percepção, há um erro médico na sua medicação, porque o que a gente acha em você não tem necessidade de você tomar 12 remédios. E remédios que não surtavam mais efeitos para ela. Estava prejudicando. E agora ela está nesse desmame. Tudo que a gente, do grupo aqui, eu iniciei, depois os outros conseguiam com os médicos fazer o tratamento correto e hoje ela está bem. Assim, então, a todas as pessoas que eu fui fazer à distância, como eu falei, a princípio eu precisava movimentar minhas mãos. Hoje eu não preciso. Mas é claro que presencial, a percepção ela é bem maior. Por quê? Porque a distância, o desgaste mental ela é maior. A demanda energética ela é maior. E requer também que a gente esteja muito bem preparado. Com o anjo da guarda, com o mentor, a pessoa lá está preparada para que isso puder acontecer. Porque já que a potência do magnetismo é a ação da vontade, e a ação da vontade ela vem também através do pensamento, vai longe. Então, depende, eu acho que de como a gente se coloca, de como a gente vai se doar, para que a gente sinta e o outro lá também esteja receptivo para receber. Agora, se não adianta eu fazer o meu esforço, se o outro lá não estiver receptivo. Eu, Sandra, não faço. Sandra, pedi até ajuda para fulano de tal. Ele está sabendo? E faço. Se tiver no UTI que ele não esteja, como ele está sabendo. Mas se tiver condição de saber, eu peço, no mínimo, que ele se prepare, pelo menos, com uma prece. Eu consigo fazer a distância e perceber muito bem, sentir nas minhas mãos, como se as minhas mãos lá estivessem, a pessoa aqui na minha presença. Aí você usa a mão, né? De qualquer forma, você faz uma imposição, não faz? Você sente na mão. Ou não? Sinto. Eu sinto na mão, eu sinto a energia saindo da minha mão. É Mas muito você interessante. faz a imposição de mão? Não, eu fazia no início, quando eu não tinha segurança. No início eu precisava movimentar minhas mãos. Hoje eu não preciso mais. Eu faço todo o comando mental. Muito boa a sua colaboração. Mas lembrando que a maioria das pessoas precisa movimentar as mãos. Essa é a grande questão, sabe, pessoal? Porque quando aparece uma pessoa dizendo que faz e não movimenta as mãos, eu temo pelas pessoas que estão conversando. Porque elas vão querer fazer ou vão pensar que estão fazendo e não está acontecendo nada. A verdade tem que ser dita. Não está acontecendo nada. Não estou falando que é o caso de Sandra, não, que ela já tem experiência. Né? E algumas pessoas que fazem, que também têm experiência e está tudo certo. Mas essa é a questão. Você quer fazer, você quer inventar, você quer inovar, faça. Você pode fazer. Mas depois, faça a avaliação. Está funcionando mesmo? Ou essa é só a sua impressão? Ou é só o seu achismo? Magnetismo é uma ciência, gente. Eu estou ensinando para vocês, Gilberto, Jacó, está ensinando uma ciência. Essa ciência tem seus procedimentos, tem seus princípios. A gente não pode ir de encontro aos princípios, por mais que a gente ache isso ou aquilo. Então, eu me preocupo, para quem já faz, eu não me preocupo não. Tá, beleza, está funcionando, está tudo jóia. Mas eu temo muito quando a pessoa fala que faz tudo sem as mãos, eu temo muito por aqueles que estão começando agora. Porque eles vão tentar fazer e não vão acontecer. Lembra quando eu falei no início, talvez alguns de vocês não tivessem aqui, quando Deleuze diz assim, se você tem a vontade de ajudar, faça. Não precisa nem crer. Você não precisa nem acreditar no processo. Você vai fazer assim, 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 assim. Você quer ajudar? Quero. Faça. Faça do jeito que eu estou lhe dizendo. Assim, 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 assim. E vai funcionar. E ele ainda diz assim, brincando, né, Deleuze? Eu acho que ele estava brincando, ele estava sorrindo quando ele disse isso, eu acho. Pode até não funcionar, mas vai aliviar. Eu acho bonito quando ele diz isso. Porque a gente está brincando aqui, na verdade, brincando de maneira séria, tá? Não estou falando que é brincadeira, mas a gente está aqui com magnetismo. A gente não está com reiki, respeito demais, funciona, é tudo de bom.
A gente não está com cura prânica, é bom demais, funciona, está tudo de bom, e muitas vezes eu estudo, assim como o Gilberto estuda, a cura prânica para adaptar para o magnetismo. Pessoal, nós aqui estamos estudando magnetismo. Ponto. Quem quiser inventar a sua ciência, tá tudo certo. Fica à vontade. Mas aqui, nós aqui, nesse grupo, iniciando hoje esse estudo de Deleuze, nós vamos estudar magnetismo. Combinado assim? Beleza? Lina, você levantou a mão, quer falar? Quero sim. Boa noite a todos. Bom, falando aí sobre aplicar passe mentalmente, eu nem tento. Eu gosto de usar as mãos, seja presencial, seja à distância, porque eu fico pensando, se eu for fazer contato magnético, se eu for usar só a mente, eu não vou sentir na mão. Entende? Eu mesmo uso as mãos. E vou usar para sempre, porque eu não vou nem tentar mentalmente, porque eu gosto de sentir na mão mesmo. Eu acho até que, como eu, assim, às vezes eu não escuto o barulho, né, do centro de forças, quer dizer, eu sinto na mão e também escuto, né, o barulho. Eu acho que se eu fosse fazer mentalmente, mesmo se eu conseguisse, não ia ouvir. Então, tá bom assim do jeito que tá. Obrigada aí pelo seu ensinamento. Estou seguindo você. Obrigado, Lina. Ariadna? Eu trabalho à distância, mas eu trabalho movimentando as mãos. Eu até tentei, porque eu tenho um amigo que falou que fazia, né, com o pensamento. Eu até tentei, mas eu não tive bons resultados. Então, assim, eu não sei, deve ser alguma faculdade mediúnica que alguém tenha, eu acho que consegue, talvez, né? Mas, sinceramente, no magnetismo eu não tive resultado. Porque, como Lina falou, na hora do tato, como é que eu vou sentir? Eu não senti nada na hora do tato. Com o pensamento eu fiquei tentando ali, sabe, imaginar, como se eu estivesse passando a mão, mas eu não identificava nada. Aí eu fiz mais pela uma experiência, porque ele falou que ele conseguia. Até hoje ele também fala que, às vezes, ele diz que quando não consegue, já aconteceu, ele não conseguiu. Aí ele faz os dispersivos e depois ele volta de novo a trabalhar com o pensamento. Mas eu não consigo. Às vezes, eu trago o paciente até para o meu espaço, mentalmente. Isso aí eu faço. Nem mentalizando. Para que ele fique ali perto de mim, para que eu possa, da melhor forma que eu possa trabalhar. Eu viro ele, eu boto ele de lado, boto ele em pé, mentalmente, mas fazendo os dispersivos, fazendo o tato tudo com a mão. Obrigado, Ariadna, pela contribuição. Inaís? Opa, boa noite, pessoal. Aquelas primeiras aulas que a gente estava, quando a gente começou, e que teve uma das meninas que falou que só aplicava o passe mental, porque ela era espírito, nós somos espírito, quando a gente se desloca à distância, né? Nós estamos espíritos, então não precisa de movimentar as mãos. Só que eu fiz esse teste, entendeu? Fiz sem movimentar as mãos e fiz movimentando as mãos. Então, como foi que com a mesma pessoa, um dia eu fazia o passe movimentando as mãos. No outro dia, eu fazia sem movimentar as mãos. Eu até cheguei a comentar com vocês que quando eu faço de manhã, às 5 horas da manhã, eu não preciso movimentar as mãos. Eu não sei se você lembra que eu comentei. Só que eu comecei a perguntar, né? Hoje, como é que você está? E a pessoa realmente era como se ela
não tivesse recebido o passe. E uma das pessoas, eram 3, uma das pessoas que ela tem uma sensibilidade maior, ela chegou para mim e disse: eu não senti você não na hora do passe. Que realmente ela sente quando eu vou aplicar o passe. Então, e eu fiz 5 vezes com ela sem colocar as mãos, entendeu? Sem usar as mãos, e ela realmente não sentiu a minha presença. Então, o que eu achei interessante foi isso, uma pessoa sensitiva, o mental não funcionou, entendeu? E ela não sabia que eu estava fazendo mental, só quem sabia era eu. Entendeu? Eu só queria registrar essa parte. Então, eu acho que alguns podem ter esse dom, né? Eu, pelo menos, ainda não descobri o meu. Ainda não deu certo para mim, não. Eu continuo movimentando as mãos, continuo aplicando os princípios, né? Porque, na dúvida, é melhor aplicar os princípios. É verdade. Boa contribuição. Mas, obrigado. Ariadna, quer falar novamente? Wagner, será que essas pessoas não se encaixam no médico curador? O médico curador é totalmente diferente do que a gente fala de magnetismo. O médico curador, basta ele fazer uma prece. O médico curador não precisa fazer nada. Ele só a vontade dele de curar já cura. É isso que eu estou falando. Se essas pessoas que conseguem... Cadê Deleu? Pois é, a gente não sabe. A grande questão é essa, sabe, Ariadna? A gente cria uma coisa e não faz a pesquisa, né? Eu estou fazendo tudo mental. Inês fez mental e fez a avaliação. E verificou 5 vezes. 5 vezes. Não, ela tem que sentir alguma coisa. Ela tem que sentir nada. Inês, não estou sentindo nem sua presença. Olha que coisa boa. Mas a gente faz essa modificação da cabeça da gente, não vê o feedback da pessoa, né? Saber como é que se funcionou, se não funcionou, não é? Mas é isso que eu estou dizendo. Se a pessoa tiver a faculdade de um médico curador, não há possibilidade dela trabalhar assim? Sim, sim. Tem uns... São raros. Na França, eu não sei se eles são médicos curadores, mas são chamados cortadores de fogo. Não sei por que esse nome, da tradução do francês para o português. Como é que eles trabalham? E os resultados deles, principalmente em queimaduras. São pessoas, não sei hoje, né? Na época tinha telefone fixo. Eles moravam nas localidades agrícolas da França e as pessoas sabiam que eles eram esses curadores, sabe, Ariadna? E ligavam. E por telefone, eu tenho até no meu Instagram, tá lá, bota assim, lá no meu Instagram, Cortadores de Fogo, o nome deles. Então, eles faziam com a mãozinha dele a oração, entendeu? 5, 10 minutos, com a mãozinha lá fazendo, como se estivesse benzendo a pessoa, de jeitinho, como se estivesse benzendo aqui, falando lá uma oração dele lá, que eu também não sei que oração é, porque parece que eles passam de um para outro, é como se fossem os benzedeiros daqui, né? Eles também ensinam passa como é que faz para o outro, para o familiar. E aí aí funciona. Inclusive, os médicos ficaram assustados com os resultados que esses cortadores de fogo faziam. Pessoas humildes, sabe? Lá do interior, lá das brinhas, lá da França, e funciona. A questão, Ariadna, que não é todo mundo que consegue. A grande questão é essa. E a gente está trabalhando com magnetismo, não é com achismo. Porque se funcionar comigo e eu for ensinar, a maioria de vocês não consegue. Qual vai ter a serventia? Nenhuma. Eu prefiro o magnetismo, que funciona. Então eu vou ensinar magnetismo para você. Se no meio do processo você descobre que é um médico curador, beleza. Tchau. Até mais. Você não precisa fazer nada. O médico curador, basta ele querer. Basta ele fazer uma imposição, tocar na pessoa, fazer uma prece, a pessoa sai curada. Totalmente curada. Transformações incríveis. Aqueles relatos da Bíblia. Aqueles são os médicos curadores. Mas, infelizmente, é raro, né? Essa faculdade é rara. Mas todo mundo pode ser magnetizador. Infelizmente, nem todo mundo é médico curador. Gilberto, por favor. Vai, só para fechar a questão, o Deleuze está reclamando. Olha, você tem uma ideia. Se ensina uma pessoa
que não sabe nada de magnetismo. Você diz assim, olha, você faz assim, faz desse jeito, tal, ensina direitinho para ela sobre alguma questão específica. E ela faz e dá certo. Aquela pessoa pode entender assim, olha, se eu fiz isso desse jeito e deu certo, então eu não preciso estudar, é só fazer todas as vezes, eu vou fazer isso, vai dar certo. Não vai dar. Por quê? Porque é necessário entender a ciência que se está colocando em prática, os seus princípios. Não é? Então, a maneira de você movimentar fluido há diversos, com o olhar, com o pensamento, com a vontade. No caso do Lafontaine, dizer que não precisava da vontade, porque ele tinha uma potência magnética muito forte, porque ele tocava o processo energético e ia. Isso é como você falou, é diferente de uma pessoa leiga fazer. Mas se você ensinar a teoria e a prática magnética, em todos os momentos ela vai conseguir efeitos, porque é da ciência. E aquele que faz mentalmente vai conseguir, por efeito da sua capacidade mental, que não são todos que a possuem, essa diligência, essa fortaleza, esse processo de concentração. Então, o que eu quero dizer é que o magnetismo é uma ciência complexa, mas com praticidade, com maneiras que a pessoa mais simples pode entender os seus aspectos e fazer o processo magnético. E não é aquela pessoa que vai ter rebuscado mental para poder fazer. Então, aí eu penso que é dessa forma que a gente tem que entender o magnetismo. O magnetismo é simples, mas não é simplista, tem a sua teoria, tem a sua prática, e todos que aprenderem vão conseguir sem aquele esforço. É tanto que, em alguns momentos, os magnetizadores dizem assim, concentração sem forçar a mente, uma coisa bem natural, bem calma, sem aquele processo de mentalização e esforço, fora que algumas pessoas não conseguem fazer. É isso. Olha, Gilberto. Sandra, você levantou a mão? Oi. Não, assim, eu só queria fazer uma colocação. Na sua fala, Wagner. É assim, eu, Sandra, não incentivo ninguém assim, a fazer. Eu só posso fazer aquilo que eu saiba que eu tenho condição, né? E sim, todas as vezes que eu atendo à distância, eu faço avaliação. Não faço sem avaliação de forma alguma e acompanho o tempo todo a pessoa. E sim, magnetismo é ciência e, pelo menos, me desculpem o meu pensamento. Eu acho assim, que eu, Sandra, respeito e quero aprender o magnetismo sim, como ele é. Mas também na compreensão, o magnetismo, ele é ciência, são os seres magnéticos. E enquanto seres magnéticos, não é certo nós desenvolvermos as nossas capacidades, as nossas potências, e como nós vamos desenvolver sem a gente experimentar. Né? Assim, e aquela coisa, Sandra, mas vocês são muito novos magnetismos. Assim, eu, para mim, eu sei quase nada ainda. Eu estou testando as minhas capacidades, só faço aquilo que eu tenho a segurança, sem segurança nenhuma, e não mando ninguém fazer. Por exemplo, quando eu, Rejane, a Gessana, vamos atender a pessoa à distância, a gente conversa, estuda o caso. Quem é que tem mais condição, mais conhecimento em determinada área, fulano? É você que vai atender. A gente sustenta, para dar mais sustentação, aquela pessoa que vai fazer essa doação energética. Não é assim ao léu, né, de qualquer jeito, entendeu? É com responsabilidade. Porque, assim, a pessoa está passando por uma coisa tão difícil, pede uma ajuda. Aí porque a pessoa está distante, a gente não vai fazer, porque senão, se não movimentar as mãos, não vai dar certo. Aí vai por água abaixo a questão da nossa fé, né, racional. Eu penso assim, traz a ciência magnética, o conhecimento, e é determinado órgão que está afetado, pois vamos estudar esse órgão.
para poder ver como é que a gente vai atuar, não é de qualquer jeito, não é à toa. Viu? Você me desculpa se eu criei polêmica, mas a intenção não era essa. Não, Eu não, só vou para absoluto. dizer que eu, Sandra, consigo fazer sim à distância, assim como também faço presencial. Jamais deixarei de fazer presencial. A distância é só quando há uma necessidade de um pedido, aí a gente se coloca à disposição, se reúne para poder fazer. Não é um só de qualquer jeito, não. É com responsabilidade. Sandra, desculpe a minha forma de falar, que ela é muito ostensiva, por isso que Gilberto, de vez em quando, pega no meu pé, né, Gilberto? Com razão. Mas é porque, assim, é aquela questão, Sandra, que eu falei, volto a dizer, e não estou colocando você nesse saco, não, nesse mesmo pacote, não. Tem pessoas que fazem, eu não vou duvidar disso, não vou duvidar, apesar de não conseguir, eu não vou duvidar. Quem sabe um dia eu consigo. Olha, Sandra, eu consegui, hoje eu consegui, eu fiz a distância e tal, funcionou a distância sem mexer as mãos, né? Porque eu faço a distância mexendo as mãos. Inclusive, eu uso até o eco, né? O eco é o meu voodoo, né? Então, eu magnetizo o ombro da pessoa usando o eco e por aí vai. E movimentando as mãos. O fato de você não movimentar as mãos, o que me preocupa não é você não, que você já faz, já funciona, você já testou e teve o feedback. Com o Inaís não funcionou, por algum motivo. Não sei se está ligado à mediunidade, não sei, eu não sei. Eu só sei assim, para meros mortais, como nós, pelo menos eu, que não tenho mediunidade nenhuma, eu acho que não, né? Não sei se vai desabrochar aí. Mas, o que me preocupa, sabe, Sandra? Não é contigo, não. E você é minha amiga, estou falando isso de coração e com consideração, tá? Eu não me preocupo com você, não. Eu me preocupo com quem está começando. Eu me preocupo com aquele que está escutando essa gravação. Com essas pessoas que estão começando agora. É com esses que eu me preocupo. Porque com esses, muitas vezes, eles não acreditam nem presencial. Imagina a distância. Percebe, Sandra? É nessa questão que eu estou puxando. Né? Por quê? Porque Deleuze não trabalhava à distância. Deleuze só trabalhava presencial. A prova é tão grande disso que quando ele não podia magnetizar, ele ensinava um familiar para magnetizar no dia que ele não podia magnetizar. Mas, no nosso meio espírita, a gente é top dos top, né? Faz a distância. E funciona. Eu faço a distância. A Ariadna cuida de mim à distância, está tratando do meu circulatório. E funciona, entendeu? E funciona, tá tudo certo. A minha preocupação, Sandra, eu volto a dizer, não é contigo não, que funciona contigo, sem mexer as mãos, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. E não é uma crítica a você, por favor, você é minha amiga, não é a você. Mas a minha preocupação é com as pessoas que vão começar agora, que vão começar a estudar, que vão se sentir motivadas através da obra de Deleuze a colocar em prática, percebe? É essa a questão, só isso. Não é briga de opiniões aqui, não, em absoluto. É apenas uma preocupação com quem vai praticar e quem está começando, é isso. Não sei se eu fui claro. Não, você vai citar a pessoa que está lá acompanhando aquele tanto. Eu também ensino. Até porque às vezes pede ajuda e a gente não está no momento disponível, podendo atender aquela pessoa naquele momento. A gente ensina. Tá tudo certo, tá tudo certo. Tem uma pessoa fora que a gente está sempre ensinando, olha, faça isso, faça desse jeito. E a pessoa faz e dá certo também. Né? E eu lhe compreendo, você está certíssimo. Eu também não incentivo ninguém a fazer, não. Né? Eu estou falando só da minha experiência, mas não para incentivar ninguém a fazer. Não, e essa tua experiência, Sandra, é importante para a gente. Porque no dia que a gente quiser fazer pesquisas eu conheço, né, Sandra que faz. Procura ela, tu vai te dar as dicas para fazer, entendeu? Mas eu jamais vou passar uma pessoa inexperiente para você, uma pessoa que não sabe nem um cão passo longitudinal. Eu vou dizer, Sandra, aí, quer fazer a distância? Eu não vou fazer isso. Eu tenho que preparar essa pessoa primeiro, né, quando ela tiver já com prática magnética, com conhecimento magnético, aí quer fazer a distância, quer testar a distância, né? Que é aquela questão, eu testei e não funcionou. Pode ser que outra pessoa consiga dê certo. E aí eu vou indicar você é uma referência para mim, entendeu? Assim como a Ariadna é uma referência para mim, né, que trabalha lá com Jacó. Percebe? O fato de eu fazer essa colocação forte é mais com relação a quem está começando do que propriamente com relação a você, minha amiga. Você, desculpe ter, de alguma forma,
talvez falado alguma coisa que você não gostou. Não foi isso não, foi somente para esclarecer, imagina. A gente está aqui para aprender mesmo, a gente está aqui aprendendo cada vez mais, porque magnetismo é que nem o espiritismo, você vai estudar a vida inteira e você não vai aprender nem metade. Gilberto deu uma saidinha, mas ele deve voltar daqui a pouco. Mas é isso, Sandra, olha, aqui eu estou colocando, fazendo meus apontamentos, tá? E creio que vocês também não precisam acreditar em mim, mas é importante que a gente estude juntos, experimente juntos, né? Como o Inês falou aí, ela experimentou, testou com 5 vezes, que foi um teste legal que ela fez, e teve uma avaliação, né? E funcionou. Sandra começou a movimentar nas mãos, como ela falou aí, e depois ela observou que sem movimentar as mãos funciona. Então, beleza, está tudo certo também. Ariadna funciona, movimenta nas mãos, está tudo certo, está tudo beleza. Tá? Então é bom a gente ver essas referências e ter o cuidado de avaliar, será que está funcionando, será que não está? Será que o poder magnético diminuiu, aumentou? Será que o meu tato movimentando é melhor ou não? Enfim, são as possibilidades que aí eu não quero deixar fechado. Mas volto a dizer, a minha preocupação não é com vocês não, que são um bando de feiticeiras já, né? Já de muita experiência. Não, eu me preocupo com essas pessoas que estão nos escutando aqui. E é um mundo fantástico, tá? Quem está vendo a gente falar que trata as pessoas à distância, a pessoa vai dizer assim, como é um? Não acredito, não. Né? Até que um dia ela se permita testar. Não é verdade? Então, a gente tratar presencial já é mexe com a cabeça das pessoas. Imagina a gente citar essa possibilidade, que a gente sabe que é possível, a gente sabe que funciona, né? Eu faço tato à distância, funciona, tudo beleza. Magnetiza à distância, tudo beleza. Mas para as pessoas que estão começando, essa é a minha questão, sabe? Me preocupo com eles. Ariadna, você levantou a mão. Sandra, quando eu comentei também, não foi assim relacionado a você. Porque, na verdade, eu conhecia uma pessoa que era esse meu amigo, que fala que faz assim, igual a você. Eu falei, eu não consegui. Por isso que eu acho que você, esse meu amigo, que são pouquíssimos, né, no meio, pelo menos eu não conheço outras pessoas, eu acredito que vocês possam ser um médico curador, entendeu? De você ter, né, uma faculdade que você descobriu também agora, mas você começou com as mãos e, né, agora você consegue fazer dessa forma. Por isso que eu perguntei a Wagner se não poderia ser o curador, pela forma como é trabalhado. Não é que eu duvido, né? O médico curador é muito raro, né? Isso, muito raro mesmo. Pode ser que seja. Eu estou dizendo, são raros, mas pode. Eu achava que eu só tinha esse meu amigo. Agora já tem Sandra, a segunda pessoa, trabalhando assim, consegue. Entendeu? Porque a maioria que tentou não conseguiu. Inês levantou a mão também. Agora, Sandra, você presencial, você já tentou trabalhar só assim com pensamento? Não, presencial não. Eu sempre presencial eu uso as mãos e a distância é só quando é pessoas que não estejam ao meu alcance, que a gente possa ir até essa pessoa. Não, no caso aqui de UTI, agora com a Covid, UTI pede ajuda, a gente vai nas UTIs. Mas aqui não, aqui se for, por exemplo, na casa, a gente vai lá na casa da pessoa, se não pode vir até o centro. Isso é para coisas distantes, que a gente se desenvolveu. Mas não vai fazer todo mundo mental, se a pessoa está na presença, não. Eu gosto de usar minhas mãos, eu gosto de sentir. É como a leitura, eu não gosto de ler em celular e computador, não. Eu gosto de pegar no papel, sentir. Entendeu? Falando, Sandra, assim, no sentido de... E você não me ofendeu, não, jamais. Outra coisa, eu acho que eu não sou médico curador, não. Eu tinha uma irmã que era médica curadora, que desencarnou há uns 8 anos. Se eu tenho essa mediunidade, eu ainda não sei. Eu só tenho mesmo amor e vontade de ajudar. Mas eu digo assim, Sandra, porque você fazendo por experiência, entendeu? Um presencial, uma pessoa mesmo do convívio, uma amiga, para ver se vai funcionar.
Eu estou dizendo como uma experiência, entendeu? Posso testar. Só Mentalmente, eu só fiz perguntas mentais para me ver se... assim, foi interessante. Fiz a pergunta mental e a pessoa, depois, assim, só tu me perguntou isso assim, 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 eu disse, perguntei, só que eu fiz a pergunta mental, mas não foi tentar magnetizar mentalmente, assim, presencial, não. Presencial, eu uso as mãos mesmo. Não, eu estou falando assim só para experiência, né? Para trazer para a gente como conhecimento. Então, a gente vai testar para aprender, né? Para ver se dá certo. E Naís? A gente tem que lembrar aí que também, no caso de Sandra, Sandra tem uma dupla vista fantástica, né? Isso também ajuda muito, essa parte da dupla vista, no passe à distância. Então, ela tem essa boa vontade dela, tem a dupla vista, como é bem desenvolvida, né? Além disso, tem a mediunidade também. Então, é um pacote, Sandra, você é um pacote completo. É aquela questão, né, eu Inaís? queria A gente é assim, meros mortais, por isso que a gente fica assim, sem acreditar, né? pois é. Mas seria muito bom que nós que não conseguíssemos, pronto. Como eu tenho meu hábito de ser cética mesmo, sabe? Se eu vou fazer uma coisa aí, eu tenho que comprovar, sabe? Se está dando certo ou não. Seria tão bom se a gente fizesse isso e comprovasse, né? Eu estou falando à distância, porque o presencial, eu não sei se eu me sentiria bem, a pessoa na minha frente e eu parada na frente dela. No Eu não caso gosto nem de, de ficar só impondo as mãos e mandando ficar parada, no né? caso de Sandra, tem vários casos já que ela me relatou, sabe? Que funciona mesmo. Pois é, mas é porque, como eu digo, a dupla vista dela é fantástica, né? A gente já sabe também que a assistência espiritual de Santa também não é para todo mundo, não, viu? Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Até quem pessoal da gravação aí talvez até me leva a mal, porque eu sou espírita e falar nisso, mas não tem vergonha deles, nem vou ter nunca. Sandra trabalha com os preto velho, meu amigo, aí é outra coisa, é outro nível, tá entendendo? É ou não é, Sandra? Eu trabalho com os pretos velhos com muito amor, só tenho a aprender com eles, tenho aprendido sempre, desde criança. Não tem essa mediunidade toda desenvolvida, não, mas eu lembro de mim trabalhando, me esforçando para isso, tentando servir o melhor possível. Né? Me dedico muito, procuro estudar tudo que eu posso para me desenvolver, para estar a parte das coisas. Né? Como eu disse para o Preto Velho outro dia, e eles erraram de endereço porque eu não tenho nenhum título acadêmico. Eles disseram que não querem título acadêmico, querem um coração que ame e sirva. Título acadêmico qualquer um tira. Agora, ser humano é vivência, né? É vida. Então, eles... Não estou desprezando o título acadêmico, porque a gente vai progredir pela segunda ordem, né? Os espíritos de segunda ordem da escala espírita, eles progridem moralmente, né? E tem os espíritos benevolentes, que eu considero os preto velhos, né? E tem os espíritos de ciência, como Albert Einstein, esses espíritos assim, né? Que deram contribuições na Terra. Então, é uma somatória de informações para poder crescer. Mas os preto velhos, minha amiga, são maravilhosos, porque eu mesmo, né, tinha um problema no joelho, já contei isso para vocês, e o preto velho fez só um longitudinal e só isso, não precisa fazer mais nada, enfim. Mas assim, essas questões espirituais e tal são muito legais, porque são rápidas, não? Processo rápido, e a gente vê coisa acontecendo, né? Mas voltando, aí eu volto, né? Voltando para os meros mortais, como nós, né? Pegando o pessoal que está começando agora, que está estudando agora, não se preocupe, tá? Vamos estudar passo a passo o magnetismo e a oportunidade é essa com Deleuze, né? Beleza, pessoal? Vamos continuar? Terminar aqui, ó, a partezinha do final. Aqui, ó. Então ele faz a consideração, né, do Nirani. Terminamos aí, né? Você leu essa última parte aqui? Li esse parágrafo? Ele faz uma homenagem ao Marquês de Perseguido. Li. Então, o próprio Deleuze que fez isso. Agora vamos para cá. Prólogo.
Prova. O fluido magnético é uma energia que dá origem a diversos fenômenos de atração e repulsão, polaridade, etc. Como toda energia, o magnetismo pode ser utilizado correta ou incorretamente, pelo que é necessário ter conhecimento das leis pelas quais se rege. O agente magnético pode penetrar em todo o corpo do enfermo e produzir, por exemplo, uma aceleração no movimento tônico ou na circulação dos fluidos. Todos os homens são suscetíveis de aprendê-lo e exercê-lo segundo a energia de sua força, de sua vontade, e pode-se falar, inclusive, de sua saúde. Mesmer começou a estudar sua aplicação na medicina nos finais do século XVIII, conseguindo assombrosas curas em sua época através da imposição de mãos. Posteriormente, Puissigny do Poté Deleuze, autor desta obra, e muitos outros seguiram investigando e experimentando essa energia, legando-nos uma vasta bibliografia acerca do tema. Então aqui, ó, ele fala sobre Mesmer, né? Ele fala sobre Marquês de Puissigny, do Poté, que é outro magnetizador, que inclusive tem um jornal de magnetismo, do próprio Deleuze, tá? Que está se referindo aqui ao autor dessa obra, né? Pode continuar. Instruções práticas sobre o magnetismo animal relata feitos cuja causa o leitor pode interpretar de maneira diferente do autor, porém não poderá duvidar da existência dos mesmos. Os capítulos deste livro estão divididos como se de assuntos separados se tratassem, implicando na reiteração de alguns conceitos em sacrifício da técnica literária, porém oferecendo a grande vantagem de que, para a compreensão de um capítulo, o leitor não necessitará ter lido necessariamente os anteriores. Trata-se de temas tão interessantes como a utilização do sonambulismo nesta ciência, o poder da água magnetizada, e se inclui capítulos específicos como o 6º, por exemplo, no qual se explicam as precauções que se devem tomar para escolher o magnetizador. No 8º, se expõe os perigos que sofre o mau uso do magnetismo e como evitá-lo. Assim, ainda assim, é importante para o leitor neófito ler, em primeiro lugar, os 2 primeiros capítulos, noções gerais e princípios e procedimentos, já que esclarecem certos conceitos e tecnicismo utilizados ao longo de toda a obra, como crise, estabelecer relação, magnetizar grandes correntes, etc. Essa leitura é necessária para uma melhor compreensão do texto. Por outro lado, apesar de Deleuze possuir uma ampla experiência sobre o magnetismo, ele teve a prevenção de examinar esta obra por um médico também conhecedor do magnetismo, para submetê-la à mais dura crítica. É esse o motivo pelo qual se acompanham ao final da obra umas notas ampliando e matizando conceitos. Há igualmente a carta desse médico a Deleuze, de quem este previa uma autorização, acreditando sua publicação ser útil a fim de completar a obra que, não obstante sua extensão, através de uma linguagem clara e concisa, sem excessivo tecnicismo e longe da vulgaridade, consegue introduzir o leitor na apaixonante realidade do magnetismo. Manuel Cardó. Ok, isso aqui é as referências que ele faz, um apontamento geral da obra, né? Será que dá tempo a gente começar? Introdução? Por mim, não sei os colegas aí. Vamos lá. A introdução. Muitas pessoas me têm induzido a publicar uma introdução sobre o magnetismo, simples, clara, desnudo de toda teoria e útil para dirigir a quantos estão convencidos da realidade do agente, à vista dos numerosos testemunhos
mas que não sabem a ciência acerca e o modo de empregá-lo. Vou realizar essa tarefa advertindo que o único objeto que me guia ao compreendê-la é o de ser útil a meus semelhantes. O fim desta obra não consiste em convencer os homens que, embora muito inteligentes, duvidam, todavia, da realidade do magnetismo. Se dirige principalmente aos que não têm se ocupado nem da medicina, nem da fisiologia, nem de física, que creem em minha palavra sobre o magnetismo. Sem haver visto magnetizar e persuadidos de que sei mais do que eles a respeito do assunto de que trato, querem provar meu método, a fim de lograr, como já tenho tido a felicidade de fazê-lo, a cura ou o alívio dos males de seus semelhantes. Se quiser falar, tudo bem, viu, Wagner? Até agora está tudo em paz. Explorei os princípios que julgo verdadeiros, sem entrar em discussões para demonstrar sua veracidade. Passarei ao largo do que me pareça duvidoso, e se alguma vez me enganar em meu modo de considerar as coisas, meus equívocos, circunscritos tão só na teoria que tenho realizado para ligar os fenômenos e reduzi-los a uma mesma causa, não exercerão influência alguma na indicação dos meios que tenho para seguir, que tenho que seguir para produzir esses fenômenos e deles tirar partido. Não me deterei em referir os feitos conhecidos em apoio à minha doutrina. Limitar-me-ei a citar alguns deles que eu mesmo tenho observado quando os julgue necessários para melhor me fazer compreendido. Com o objetivo de ordenar o melhor possível esta instrução, a dividirei em capítulos. Primeiramente, citarei alguns princípios, a fim de reduzir todos os meus conselhos a simples noções. Se algo houver de hipotético em meu modo de enunciar esses princípios, isso não alterará em nada suas consequências. Assim, pois, empregarei a expressão fluido magnético, porque creio nesse fluido, cuja natureza me é desconhecida. Porém, os que negam a existência do fluido, os que comparam a ação do magnetismo nos seres viventes com a da atração da natureza inerte, ou os que admitem uma influência espiritual sem agente particular, não poderão, por essa razão, contradizer as consequências a que chegarei. O conhecimento dos procedimentos e de todas as condições necessárias para fazer um bom uso do magnetismo é independente das opiniões que servem para explicar os fenômenos. O primeiro capítulo conterá princípios gerais aplicados a todos os casos. No segundo capítulo, indicarei os diferentes procedimentos que se empregam para magnetizar quando não há sonambulismo. No terceiro, falarei das indicações dos primeiros efeitos que se observam para a eleição dos procedimentos. No quarto, darei a conhecer os meios auxiliares, mercê aos quais se aumenta a força do magnetismo, ora comunicando a virtude magnética a certos corpos, ora pondo o magnetismo em movimento e em circulação, de modo que várias pessoas possam, pela primeira vez, experimentar sua ação sob a direção de um só magnetizador. No quinto, tratarei do sonambulismo e da maneira de proceder com respeito aos sonâmbulos. No sexto, falarei das precauções que um enfermo deve tomar para escolher seu magnetizador. No sétimo, da aplicação do magnetismo nas diversas enfermidades e de sua associação com a medicina. No oitavo, dos perigos do magnetismo e do que é preciso para evitá-los. No nono, os meios para desenvolver e fortificar em si mesmo as faculdades magnéticas, tirando delas todo o partido possível. No décimo e último, dos estudos que convém aos que queiram adquirir um profundo conhecimento do magnetismo. Se em alguns pontos me permito tomar um tom dogmático, não é para dar-me ares de doutor,
senão unicamente a fim de ser mais claro e preciso, de evitar inúteis circunlocuções e de não deixar na incerteza os que queiram tomar-me por guia. Ninguém melhor que eu conhece a imperfeição do meu trabalho, no qual há muitas omissões. Receberei com gratidão as advertências que qualquer um tenha a me fazer e as aproveitarei para corrigir minhas faltas e inserir em uma nova edição o que creia faltar neste modesto ensaio. Entre os homens que se tenha dedicado à prática do magnetismo, há muitos que possuem mais luzes e mais conhecimentos do que eu. Vivamente desejo que a leitura desta obra lhes determine a executar, melhor do que eu tenho podido fazer, o plano que me tenho proposto. Convido-lhes a tomar de minhas instruções tudo o que julgue digno de ser conservado e citar-me unicamente os erros em que tenha incorrido. O desejo de todos nós é praticar o bem. Este desejo nos une e identifica uns com os outros. Quando houver obtido um êxito, todos participarão da mesma alegria, qualquer que seja o autor. É possível que se traduza certo amor próprio quando se tem descoberto uma verdade, porém jamais quando se tenha praticado uma boa ação. Um médico que já gozasse de celebridade aumentaria sua reputação se publicasse em boa obra sobre magnetismo. Chamaria a atenção sobre uma ordem de fenômenos que pertencem à natureza vivente. Fundaria uma escola, encontraria discípulos entre seus colegas. Esta classe de êxito é impossível para nós. Nossos adversários não nos condenam sem nos examinar e exercem uma grande influência sobre a opinião pública. Não temos partidários senão entre aqueles a quem temos prestado serviços e a maior parte deles não se atreve a falar. Oportunamente, seu número aumentará dia após dia, e isso deve sustentar nosso valor e nossas esperanças. Continuemos trabalhando em comum a fim de divulgar o magnetismo sem inimizade, sem temor, sem espírito de sistema. Procuremos afastar os abusos e perigos que o emprego daquele pode trazer consigo. Recolhamos os materiais de uma ciência benéfica e, indubitavelmente, chegará o instante em que um homem de talento reúna todos esses materiais e construa um edifício que o tempo não poderá derrubar. Beleza. Ele fez um aparato geral aqui, né? Sobre o que a gente vai ver no livro. A gente já tem ideia, né, do que a gente vai estudar. Exatamente. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma consideração? É bonito nessa introdução também a humildade dele, né? Eu ia falando isso, Naís. Ele é muito humilde, né? Muito humilde mesmo, né? É. Muito bom. Para quem foi chamado de sábio? Por Kardec. Por outro sábio. Outro sábio, né? Por outro sábio, porque para mim Kardec é um sábio. Então... Não é qualquer um, não. E aqui no final ele fala do sonho de futuramente, né? Ser divulgado a ponto dos médicos também utilizarem, publicarem, né? Exato. E, pelo jeito ele acha que ainda está bem distante, mas que a gente chegará lá, Deus quiser. Na época... está distante, né? Quase 200 anos já tivemos. Será que nós vamos ver, hein? O Mesmer, ele apresentou para os médicos da época e, graças a esses médicos, se espalhou pela França e pelo mundo, né? Aqui tinha o Dr. Gamard, que é conhecido na história do magnetismo aqui no Brasil. Dr. Gamard contavam que ele era francês, eu não sei, a gente não sabe ao certo, mas ele é registrado nos jornais do Rio de Janeiro, que ele usava uma sonâmbula e ele era magnetizador. Então, muitos médicos do século XIX se espalharam pelo mundo para trabalhar com magnetismo. No entanto, deu uma parada, só que mais recentemente agora com as práticas integrativas, essas práticas estão voltando, né? Então há uma esperança, sabe, Dona Irene, dos enfermeiros, dos médicos. Eu não sei se os médicos vão querer não, sabe? Mas os enfermeiros são mais abertos a trabalhar com magnetismo
Tem alguma coisa já nas universidades de medicina sobre magnetismo? Não? Na medicina, não. Mas na enfermagem, sim. Na enfermagem, na fisioterapia, eles já são mais abertos. Eles usam a hipnose, eles usam o magnetismo, eles usam a acupuntura, a Eu fiz cromoterapia. hipnoterapia, Wagner. Pois é. Eu fiz uma hipnoterapia, melhorei bastante. Ajuda bastante. Sobre os traumas, né? Os problemas da infância. Esse tipo de coisa. Fiz. Exatamente. É muito bom, ajuda bastante. E o magnetismo também, através do sono magnético e por aí vai. Né? Enfim, vocês acham que dá para a gente começar o capítulo 1? Eu acho que sim. Então vamos começar o capítulo 1. Noções gerais e princípios. Ainda tem 10 pessoas, 11 pessoas. É. Noções gerais e princípios. A gente pode ler uma parte, né, Wagner? E eu vou comentar bastante também. Por isso Pronto, que... agora cada item, né? Cada item eu vou comentar. O homem tem a faculdade de exercer sobre seus semelhantes uma influência proveitosa, dirigindo sobre eles, por sua vontade, o princípio que nos anima e nos faz viver. Então, esse princípio é uma faculdade que todos os seres, independente, eles têm um com o outro. Lógico que tem uns que têm mais poder. E lógico também que essa faculdade ela vai variar ao infinito. Né? Tem gente que tem uma faculdade de ter poder de persuasão. Né? Tem outros que têm um poder do olhar. Né? Tem outros que têm o poder da presença. Ele chega, não tem como você não perceber a presença dela. Ela chegou. Ela pode não dizer nada, mas você sente a presença dela. Então, essas faculdades ou esses poderes magnéticos, melhor dizendo, é muito variável. Mas para a gente que é magnetizador, o que vai interessar é o poder magnético. O que é esse poder magnético? É essa influência salutar através do nosso magnetismo para ajudar as pessoas. E principalmente na questão do tratamento físico. Né? Pode ser também tratamento psíquico e para a gente que é espírita, no tratamento espiritual, que esse livro não vai falar, mas não impede da gente citar e comentar, levando em consideração as obras de Allan Kardec. O item 2, por favor. Essa faculdade recebe o nome de magnetismo. É uma extensão do poder que tem todos os seres viventes de agir sobre aqueles órgãos em que estão sujeitos à vontade. Kardec cita no item 71 do Livro dos Espíritos que todo aquele que tem mais magnetismo pode doar para quem precisa. Então, é esse magnetismo que a gente está falando. Né? O Mesmer dizia, o órgão ou o corpo procura saúde. O magnetizador fornece aquela energia que aquele órgão ou que aquele corpo precisa para vencer a doença. Item 3. Não nos apercebemos dessa faculdade senão pelos resultados e só fazemos uso dela quando queremos. Então, essa faculdade ela é movida pela vontade. Em algum momento a gente vai falar sobre intenção também, mas é principalmente pela vontade. Aquela vontade de ajudar, aquela vontade de mobilizar esse magnetismo, essa força vital, para ajudar outra pessoa ou para nos autoajudar. Porque também a gente pode se automagnetizar. É fato. A primeira condição para magnetizar é querer fazê-lo. Então, a vontade que no Evangelho segundo o Espiritismo diz, né? A vontade de querer. Então, essa vontade mobilizada em querer ajudar outra pessoa, em querer tratar essa pessoa, aliviar, em querer tirar ela de uma situação desconfortável, seja psíquica, seja de ordem física. Então, esse querer é como o interruptor de um circuito elétrico, onde você liga e a luz acende. Existe a tensão, existe uma energia que vem da concessionária, ou se a gente for levar em uma consideração a bateria, uma pilha, existe energia, diferença de potencial. Essa diferença de potencial é a nossa energia, o nosso magnetismo. Quando a gente liga o interruptor, esse interruptor é a vontade. Quando a gente liga o interruptor, a luz acende.
Quando a nossa vontade age, a gente trata a pessoa, a gente ajuda no tratamento, a gente pode aliviar, a gente pode ajudar a pessoa a vencer a doença. Como não podemos compreender que um corpo age sobre o outro à distância, sem que entre ambos exista alguma coisa que estabeleça a comunicação, supomos que do magnetizador emana uma substância que se comunica ao magnetizado na direção marcada por sua vontade. Essa substância... Aqui ele não está se referindo exatamente à distância. Ele está se referindo à magnetização que uma pessoa sem tocar, tá? Por isso que ele diz distância, sem toque, através dos passos magnéticos, se for o caso, através de uma imposição, né? Através das mãos ou através de um olhar, ela pode exercer esse processo magnético. Tá? Que fique bem claro aqui. Essa substância, a que chamamos de fluido magnético, é a mesma que nos conserva a vida. A natureza desse fluido é desconhecida, porém tudo demonstra que existe, e isso basta para que o admitamos na indicação que damos sobre a maneira de empregar o magnetismo. Esse fluido magnético também pode ser chamado de fluido vital, devido à vitalidade. Pode ser chamado de prana, dependendo da escola. Pode ser chamado de ki pelos japoneses, por isso que eles chamam de reiki. Pode ser chamado de chi pelos chineses, para trabalho magnético também. É o que os egípcios chamavam de ka também. Então, dependendo da escola, ele pode chamar o fluido magnético de outra forma. No livro de Fontana, Poder das Mãos, eles descobriram, mais recentemente, que alguns curandeiros, na intenção de cura, colocando num ambiente totalmente fechado, sem luz nenhuma, um equipamento muito sensível, esse equipamento ele consegue detectar a luz das estrelas na galáxia distante. Esse mesmo equipamento, no momento que o curandeiro tem a intenção de cura, essa luz, ele registra uma luz saindo das mãos do curandeiro, naquele momento, na qual eles batizaram de biofóton. Esse é um registro mais recente do fluido magnético, na qual, na época de Mesmer, não foi aceito o magnetismo, porque não conseguiram provar o fluido magnético. Só no século XXI que eles conseguiram, digamos, fotografar esse fluido magnético. O homem se compõe de corpo e alma, e a influência que exerce participa das propriedades de um e da outra. Disso se deduz que há 3 ações no magnetismo: ação física, ação moral e ação mista. A ação física é no tratamento físico. A ação moral é o que hoje chamamos de ação psíquica, questão da psique mais propriamente ligado ao transe. E a ação mista, que é essa mistura. Ora, a gente está tratando a pessoa no físico e, às vezes, esse físico, essa doença, está ligado ao emocional daquela pessoa. Está ligado à psique dela. Aquele desequilíbrio hormonal, aquele desequilíbrio da pressão arterial, que é ligado, muitas vezes, às questões psíquicas. Né? Então, hoje, os médicos começam a observar que não é só tratar o corpo ou tratar a doença. Eles precisam observar aonde é que está a causa dessa doença. E o magnetismo já fazia isso naquela época. Por isso que, muitas vezes, através do sono magnético, ou seja, do transe, eles conseguiam resolver muitas questões, porque também chegava nas questões psíquicas do ser. Por isso que Deleuze coloca, e olha, que é a linguagem do século XIX, tá? É uma linguagem muito limitada ainda, hoje a gente tem muito mais recurso, né? Ele fala da questão física, problema físico, o problema no joelho, o problema no rim, né? Mas o que foi que provocou? Não? Então, muitas vezes, é essa questão moral que está por trás daquela patologia, daquela doença. E aí, através do sono magnético, né, através do transe, que depois ele começa, e nesse livro a gente vai ver a questão do sonambulismo, está ligado ao transe,
a gente pode avançar nessas questões no caso, a questão moral, tá? E pode ser mista, e muitas vezes né, uma mistura das duas. Pode ser só física? Pode. A gente vai aqui, tropeça e, sei lá, arranca um pedaço do dedo ou dá um jeito numa perna. Aquilo ali foi puramente físico, não é de ordem moral, né? Mas se algumas doenças, como eu falei para vocês, pressões arteriais, a questão da diabetes, às vezes está ligado ao emocional da pessoa. Tá? Então, e aí onde entra a questão moral, e aí onde entra a importância do sono magnético, que depois, mais à frente, a gente vai ver com mais detalhes. Mais adiante se verá que é fácil distinguir que classe de fenômenos pertence a cada uma dessas três ações. Então, é como eu estava falando para vocês, né? E ele acabou dizendo a mesma coisa. Né? Mais para frente, a gente pode aprofundar mais sobre essas questões. Se a vontade é necessária para dirigir o fluido, o é também a convicção para empregar as faculdades que se possuem sem se esforçar nem titubear. A confiança no poder que se tem faz com que se proceda sem esforço e sem distração. Ademais, a confiança não é senão uma consequência do convencimento. Difere unicamente de que o mesmo se crê dotado de um poder cuja realidade se reconhece. Então é importante que nós, magnetizadores, tenhamos essa vontade, mas também tenhamos essa convicção. Eu vou fazer. O que é que eu devo pensar? Você vai pensar no paciente, você vai estar totalmente envolvido nessa questão. Você vai estar focado, você está presente no aqui e no agora, fazendo sua ação magnética. Porque isso vai tanto potencializar a sua ação magnética, a sua emissão fluídica, mas também você sentir a outra pessoa. Como Deleuze vai dizer mais à frente, as correntes conduzem aonde está o mal. Então, todo esse processo é um processo na qual o magnetizador tem que estar presente, né? Ele tem que estar totalmente envolvido no processo. Tá? Ele precisa crer, inicialmente nem tanto, porque ele está começando. Então, essa crença ainda é muito pequena. Mas, à medida que vai acontecendo o seu processo magnético, essa crença vai aumentando. E com isso, o seu poder magnético, sua segurança magnética vai aumentando proporcionalmente. Então é importante que a gente lembre disso, porque é um processo de desenvolvimento do nosso magnetismo. Tá? É muito legal, porque a gente vai ver que não vai precisar se esforçar tanto. No início a gente se esforça muito, porque a gente está começando. Muitas vezes não sabe como fazer. Tá? E como é bom a gente ter um grupo como esse, onde a gente pode dizer, você faça assim, você faça assim, dá algumas sugestões. Né? Mas depois a gente vai, inclusive os nossos movimentos magnéticos, eles vão fluindo da melhor forma possível. Né? As movimentações serão mais fluidas, digamos assim. Né? Mas a gente não precisa se esforçar. Não precisa estar fazendo movimentações fortes, né? Ou um movimento muscular pesado que depois, no final do dia, a gente vai estar com a mão que não aguenta. Não, é uma coisa bem, sabe, tranquila e fluida mesmo, e o processo acontece tanto na prática como na ação fluídica. Oitavo. Para que um indivíduo haja sobre outro, é preciso que entre ambos exista uma simpatia moral e física, segundo existe entre todos os membros de um corpo animado. A simpatia física se estabelece pelos meios que indicaremos. A simpatia moral, pelo desejo que se tem de fazer bem ao que queira receber, ou por ideias e desejos que, ocupando-lhes do mesmo modo a um e a outro, formam entre ambos uma comunicação de sentimentos. Quando esta simpatia está bem estabelecida entre dois indivíduos, diz-se que estão em relação. A relação magnética, o rapport, essa empatia, é fundamental na ação magnética. Não tem como a gente magnetizar outra pessoa se a gente negligenciar no processo da relação magnética. Essa relação magnética ela é tão importante, tão séria, ela é tão linda ao mesmo tempo,
que as pessoas se apaixonam. Isso é muito sério, não é? E tem alguma coisa errada aí? Claro que não. Porque esse sentimento, e a palavra não é correta, paixão, mas já que a gente precisa ser ostensivo, né? Vamos falar de paixão. Mas é um sentimento muito bom entre as pessoas. É por isso que se faz necessário dividir as coisas. A gente está tratando de alguém, esse alguém está gostando da gente profundamente. E isso é necessário, isso é bom no processo magnético. Que não confundimos, não possamos confundir as coisas. Não é para confundir as coisas. E essa ação magnética, essa relação magnética, esse estabelecimento de relação que faz com que a gente fique muito unidos, deve ser fortalecido como uma grande amizade, como uma grande comunhão entre nós, né? Não é assim que a gente quer viver no mundo, né? Viver bem com pessoas, viver tranquilo, em harmonia, não é assim? Mas existe um momento de dizer adeus também. É o que a gente chama de desmamar. No mesmo processo de relação magnética, onde essa relação magnética é estabelecida e essa relação magnética que nos une profundamente, de admiração, de tudo que é bom. Enquanto tiver no tratamento, está tudo certo, está tudo ótimo. Mas depois a gente começa no sistema de desmame, para que a pessoa não fique dependente do nosso magnetismo. A grande questão é essa. Ela tem que ter autonomia, né? Não ficar só dependendo da gente. Porque existe um problema aí, gente. O problema da gente entrar em fadiga fluídica. Porque essa pessoa vai querer sempre tomar passe, mesmo depois de boa. Porque é tão bom. Por que eu não vou querer? O que a gente chama vulgarmente no nosso meio, né, pessoal? De o passe, né? Pessoas que querem só tomar passe, porque é bom demais, realmente é muito bom. Né? Quem não quer receber a energia dos outros? Mas é importante a gente saber o limite, tá? Para tanto o magnetizador não entrar em fadiga fluídica, como o magnetizado não ficar, entre aspas, dependente disso. Eu não sei se eu fui claro, pessoal. Depois a gente vai ver outros pontos aí com relação a isso. Porque, às vezes, aquele magnetizador tem a fadiga e deixa de atender pessoas que estão necessitando mais do que aquela que nem estava precisando daquele passe, né? Então, é aquela história, deixar para que o outro que estava mais necessitado seja trabalhado por aquele magnetizador com necessidade verdadeira, né? Por isso que na magnetização só recebe o magnetismo que está precisando. Uhum. Não é porque, dona Iranê, eu quero tomar um passe da senhora. Por quê? Não, eu estou bem, mas eu gosto tanto da sua energia. Isso não justifica. A gente vai magnetizar aquele que está precisando. Lógico que há casos e casos. Por exemplo, uma pessoa que está em desenvolvimento mediúnico, uma pessoa que quer descobrir se tem uma faculdade sonambúlica, aí sim, ela é magnetizada para ser testada. Uma pessoa que está no desenvolvimento mediúnico, e aí Kardec ensina, magnetiza o braço dela para testar a psicografia. Ela não está doente. Ela está testando, ela está em desenvolvimento mediúnico. É outra questão. Mas com relação ao magnetismo aqui que Deleuze está se referindo, é os tratamentos. Então a gente não vai estar magnetizando as pessoas que estão boas. Não é verdade? A pessoa está bem. Vai tomar passe para quê? Para que ela vai ser magnetizada? Só vai ser magnetizada aqueles que precisam, que necessitam realmente. Não é verdade, dona Helena? Estamos no 9, né? O 9 agora. Assim, pois, a primeira condição para magnetizar é a vontade. Ele sempre está insistindo nisso, né? É fundamental a vontade. Os magnetizadores falam muito. A primeira é a vontade. A segunda é a confiança que quem magnetiza tem em suas forças.
A terceira é a benevolência ou o desejo de fazer o bem. Uma dessas qualidades pode suprir as outras até certo ponto. Porém, para que a ação do magnetismo seja enérgica e proveitosa, é preciso que estejam juntas as três condições. Então, um excelente magnetizador, ele vai ter essas três condições: a vontade, a confiança. Por quê? Vou citar um exemplo aqui da questão da confiança. A vontade. Tinha uma jovem senhora que a gente cuidava da mãe e a gente conseguia arrastar as dores dela. E essa jovem senhora, que eu ensinei a magnetizar, ela ama a mãe. Ela magnetizava a mãe, mas ela não conseguia arrastar a dor da mãe. O que estava faltando? E eu tive que apurar o caso, conversar com ela. E eu disse, quando você está magnetizando sua mãe? Para tentar apurar, para saber o motivo que ela não conseguia arrastar a dor. Quando você está magnetizando, porque eu sabia que ela tinha poder magnético, porque eu tinha sentido a energia dela, no momento da magnetização, ela doava muito fluido para mim. Então, na hora da magnetização. Então, da mãe, né? Então eu perguntei a ela, na hora que tu está magnetizando a tua mãe, qual é a tua intenção? O que é que você quer fazer na sua mãe? Não, eu quero ajudar a mãe, eu quero ajudar a mãe. Então, não, eu quero saber, você está ali fazendo aquela ação magnética, o que é que você quer fazer? Não, vai, né? Eu quero, né, aliviar e tal, a mamãe já está quase morrendo. Não é isso. Você tem que ter, né, essa potência, ela tem que ser dada da seguinte forma. Eu quero curar. Tá? Você tem que ter essa vontade de curar. Se não curou, o problema é... Né? Mas você tem que ter essa vontade. Você tem que estar envolvido no processo totalmente. Não vai ficar assim, não. Vou dar um jeitinho aqui. Não sei, coitadinha da mamãe. Não vai funcionar. Por isso que não arrastava a dor da mãe de jeito nenhum. Eu disse agora, você vai fazer o teste da próxima vez. Você vai arrastar a dor da sua mãe com esse objetivo. Eu vou curar minha mãe. E pasmem vocês. Ela conseguiu arrastar a dor da mãe. Percebe? Então, é ter esse sentimento, sabe? Primeira condição para magnetizar, a vontade. Ela tinha vontade de ajudar a mãe. O segundo, a confiança. Ela não tinha confiança. Ela não confiava na questão de tratar, sabe? Porque essa confiança a gente tem que ter no processo de tratamento. Ok? A questão dessa qualidade moral que o Deleuze fala, que é muito bonita, né? O desejo de fazer o bem, é isso? A benevolência, não é isso? Os espíritos benévolos que estão na segunda ordem da escala espírita, né? Então a gente já está ensaiando aí, né? Quem é magnetizador já está ensaiando aí esse processo de querer ajudar o próximo, de querer fazer o bem, e isso é altamente gratificante. Quem é magnetizador sabe. A gente é movido por esse sentimento, né? De fazer o bem. É o que eu costumo chamar de caridade em forma fluida, né? Então, essa caridade em forma fluida, esse movimento do fluido, nosso fluido, potencializado pela vontade, né? Pela força magnética da confiança e com esse desejo de fazer o bem, é tudo de bom, né, gente? O fluido magnético que emana de nós não só pode agir diretamente sobre a pessoa que queremos magnetizar, senão também por um intermediário a quem houvermos carregado desse fluido e a quem tenhamos imprimido um movimento determinado. Isso aqui ele está se referindo à água magnetizada, ele está se referindo à magnetização de lã ou de algodão, ele está se referindo à magnetização de placas de vidro, está se referindo a meias de lã para aquecer os pés dos velhinhos, que são a questão da magnetização intermediária, né? Não sei, ele usa um artifício para magnetizar. A ação da água magnetizada é tudo de bom. Por isso que a gente usa muito esse recurso magnético.
A ação direta do magnetismo cessa quando cessa a vontade do magnetizador. Porém, o movimento dado pelo magnetismo continua e a menor circunstância basta, às vezes, para renovar os fenômenos que primeiramente tenha produzido. Por isso que a água magnetizada é tão importante. Porque mesmo depois da gente terminar a sessão, a água magnetizada potencializada pelo magnetizador continua o tratamento. Outra questão que a gente não pode deixar levar em consideração é que muitas vezes a ação magnética só vai acontecer na sua plenitude no outro dia, após uma boa noite de sono, um sono reparador. E é muito interessante que nos tratamentos magnéticos, o relato mais comum do magnetizado é que naquele dia da magnetização ele teve uma excelente e reparadora noite de sono. A vontade constante supõe continuidade de atenção, porém, esta se sustém sem esforços quando se tem inteira confiança nas próprias forças. Um homem que caminha para um objeto está sempre atento a fim de evitar os obstáculos. Move seus pés na direção que convém, porém essa classe de atenção lhe é tão natural que não se apercebe dela porque tem determinado desde há tempo seu movimento e porque reconhece em si a força necessária para dar-lhe continuidade. Então é aquela questão que eu falei para vocês da jovem senhora que não prestava atenção nesse movimento. Não é? Então, esse movimento que o magnetizador está fazendo a ação magnética, a gente perde noção de tempo, mas a gente está focado na nossa ação magnética. A gente está focado no atendimento daquela pessoa. A gente está presente na ação magnética, apesar de estar, muitas vezes, desligado com relação ao tempo, desligado com relação às questões externas. Pode ter barulho no ambiente, pouco interessa para a gente. A gente está focado no processo. Como a ação que exerce, o fluido magnético é relativo ao movimento que lhe tenha sido dado. Portanto, não será proveitosa se não vier acompanhado de uma boa intenção. A intenção é importante no processo, porque apesar da gente ter uma ação magnética X, mas a gente tem que ter uma boa intenção no processo. Porque eu posso magnetizar com a intenção não louvável. E essa intenção não louvável vai comprometer o tratamento. Ok? Então, a nossa intenção é de tratar a pessoa, de ajudar aquela pessoa. Deixa eu ser mais específico. A pessoa chega, ela tem um problema sério no pulmão. E por algum motivo a gente fica sabendo que essa pessoa fuma muito. E eu, como magnetizador, para cumprir tabela, eu vou ajudar essa criatura. Eu vou ajudar. A gente vai agir ali com má vontade. Se você vai agir assim, melhor que não magnetize. Não interessa para mim julgar outra pessoa. Eu quero fazer minha ação magnética. Não interessa. Eu posso até orientar depois, conversar, se tiver abertura para isso. Mas se bateu na minha porta, eu tenho que ajudar. E se eu não tiver essa boa intenção, é melhor que você não faça. Ficou claro, gente? Certo. Gilberto quer falar. Pois não, Gilberto? Não sei se eu vou conseguir, que eu estou aqui no computador, mas em relação ao item anterior, 12, sobre a vontade, dá para ouvir aí? Dá. Dá, né? Perfeitamente. A questão da colocação da vontade aí. Quando você... a vontade constante supõe continuidade de atenção, porém, esta se sustém sem esforço. É importante isso. Olha, quando você começa a desenvolver essa qualidade da vontade, o que é que Jacó chama, quando acontece isso? Ele chama de usinagem magnética. Então,
essa vontade fica tão estimulada em você que está magnetizando, que só em você pensar em magnetizar, o seu senso de força já começa a usinar, né? Isso aí é interessante, né, Wagner? Porque é uma atualização da mensagem de 170 anos, né? Corroborando a ideia de dizer assim, por que você não precisa dessa atenção contínua? Aí ele dá o exemplo, uma pessoa que se automatiza a andar, ele faz isso sem pensar nos movimentos. E no magnetismo, como se chama isso? Usinagem magnética, a atualização do Jacó, para a gente entender o que a vontade faz. Bem lembrado, Gilberto. E para as pessoas que estão escutando de alguma forma, né? Está gravado aqui, vai gravar, estamos gravando. O livro Magnetismo Humano, de Jacó Mello, fala sobre essa questão da usinagem. Muito bem lembrado, Gilberto. 14. O magnetismo ou a ação magnetizar, ou a ação de magnetizar, compõe-se de 3 coisas. Primeiro, a vontade de agir. Segundo, um sinal que seja a expressão dessa vontade. E terceiro, a confiança no meio em que se emprega. Se o desejo do bem não está unido à vontade de agir, poderá haver alguns efeitos, porém esses serão desordenados. Então, esses 3 pontos é fundamental na ação magnética, né? A vontade de agir. Chega uma pessoa e a gente sente aquela vontade de ajudar, né? Aquela vontade de... Então, você já usa esse primeiro princípio aí, né? Então, essa expressão da vontade, através da ação magnética, ela vai agindo no processo, né? E com a nossa confiança, tá? No meio empregado. Por quê? Porque eu estudei as ações magnéticas, longitudinais, transversais, todo esse processo, o sopro quente, o sopro frio, eu sei como utilizar isso, né? E vou usar todos esses recursos, sabendo da melhor forma utilizar isso, né? Então, essa ação, esse processo de tratamento, ele vai ter uma ordenação, digamos assim, no processo, de acordo com a atuação magnética. É por isso que a gente questiona muito, né, Gilberto? A questão da fórmula de bolo. Eu estou com um doente assim, assim, assim. O que é que eu faço? A gente pode até dar umas dicas e tal, mas cada magnetizador vai depender de cada caso que ele pegar. Ele precisa fazer e desenvolver o tato magnético dele para apurar o caso. Porque pode funcionar, no meu caso, com uma pessoa específica, mas no caso de outra pessoa não tem nada a ver, às vezes, né? E a gente vai usar a mesma fórmula, mesmo tratamento, será? Então, o magnetizador tem que ficar atento que ele precisa desenvolver os seus poderes magnéticos, né, as suas sensações, ficar muito atento com relação a isso, para poder entender e tratar cada caso. Podemos sugerir, né? Podemos dar uma sugestão de tratamento, mas aquilo não é uma fórmula de bolo e não garante que vai funcionar com todo mundo, né? Cada caso é um caso. Como a radiação do magnetizador, o seu fluido magnético exercendo uma influência física sobre o magnetizado, deduz-se que o primeiro deve gozar de uma boa saúde. Essa influência se faz sentir com o tempo sobre a moral. E, portanto, o magnetizador deve ser digno de estima pela retidão do seu espírito, pela pureza de seus sentimentos e pela honradez do seu caráter. O conhecimento desse princípio é igualmente importante para os que magnetizam e para os que se fazem magnetizar. Então, essa influência do magnetizador, tá? É o que Kardec chama de componente moral, né? Então, essa componente moral do magnetizador, ela é muito, muito importante. Então, a gente fala assim, eu gosto de beber. Eu posso magnetizar? Aí eu vou pegar as palavras do Gilberto. Pode, mas não deve, né, Gilberto? Pode, mas não deve. Na verdade, essa palavra é de Jacó, viu? Mas você gosta muito de dizer, aí eu só lembrei porque foi você que disse. Mas é de Jacó, né? Eu disse na escola de magnetismo, mas Jacózão já falou lá. Obrigado, Gilberto.
Então, é essa questão, né? Para ilustrar o que eu estou falando, o Charles Lafontaine, falando na obra dele, né, traduzida, que já tem em português, A Arte de Magnetizar, o Magnetismo Animal, de Charles Lafontaine, vocês podem adquirir, ele cita uma situação que foi, ele tomou uma taça de vinho antes de magnetizar um amigo, e na França, na Europa, é muito comum eles tomarem vinho, sabe? É como fosse item de alimentação lá. No entanto, o magnetizado, no outro dia, acordou com ressaca. E o magnetizado não tinha tomado vinho. Quem tomou o vinho foi o magnetizador. Eu estou falando só um caso, ok? Porque também tem a questão do caráter, né? O magnetizador, ele tem que ser calmo. O magnetizador precisa estar bem para poder magnetizar. Porque se ele estiver nervoso, esse nervosismo passa para o seu magnetizado. Se ele estiver inquieto, se ele estiver angustiado, essa angústia passa para o seu magnetizado. Isso é muito sério, gente. Mas vai, né? Como ansiedade também, né, é porque o magnetismo, ele não é uma energia morta, não. Uma energia simples, não. Ela tem todos os componentes. E componentes morais, inclusive. Então, por isso que a gente tem que ter muita atenção com a moral, a nossa moral. A gente tem que querer ajudar as pessoas, sim. A gente tem que, nosso pensamento tem que ser um bom pensamento, né? Então, é por isso que tem que ter um cuidado, como o Deleuze fala na obra dele aí, né? Instruções práticas. Como a gente escolher o magnetizador. Escolher, por quê? Devido ao caráter da pessoa, eu não quero ser magnetizado com isso aí, não. Nem todo mundo já deixa ser magnetizado. Por quê? Porque tem pessoas que a gente, sabe, não dá para ser magnetizado. O cara até tem boa vontade, sabe? Mas nota que não é uma pessoa de bom caráter, entendeu? Vai, você está julgando. Sim, a gente tem que observar. Eu vou receber a energia dessa pessoa. Eu vou receber a energia de qualquer um? Não, tem que observar o caráter dela. Uma pessoa de bom caráter, bem intencionada. Lógico que tem pessoas que fingem, né? É mais complicado da gente descobrir. Né? Mas ter esse cuidado é importante, tá? Porque o magnetizador, ele tem essa questão, sabe, moral, porque ele está também na sua energia, seu componente magnético, não está só o magnetismo puro e simples. Tem uma questão moral no meio. Isso é tão importante, tão pertinente, que isso faz a diferença, inclusive nos tratamentos espirituais. É tão importante que Kardec cita isso nos tratamentos de obsessão. É necessário que tenha um bom magnetizador espírita. Um bom magnetizador espírita. Kardec cria uma modalidade de magnetizador espírita, que saiba o que está fazendo. Por quê? Porque se o componente moral daquele fluido do magnetizador não for melhor do que o do obsessor, ou pior, se for igualzinho, cheio de defeito moral, em vez de ajudar, vai piorar a situação do obsidiar. O magnetizador está dando força para o obsessor. Mas tu está inventando essa história. Está lá na Revista Espírita. E não foi outra pessoa, não. Foi Hahnemann, em espírito, que deu essa informação. Na Revista Espírita. E deu a informação para Kardec. Kardec, pare a magnetização agora. Porque tanto o magnetizador, cheio de si, não era espírita, não tem conhecimento nenhum, o envolvimento moral, porque quem é espírita, pelo menos, tenta ser melhor, né? Moralmente falando, né? Nessa busca diária da gente, né? Ser melhor, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O magnetizador estava com uma briga de egos. Eu vou conseguir, eu vou resolver. Estava dando força para o obsessor. E Hahnemann, Samuel Hahnemann, em espírito da comunicação, dizendo para Kardec, Kardec, pare imediatamente a magnetização. Porque tanto a obsidiada está correndo risco, como o próprio magnetizador está correndo risco. Isso é sério, gente.
Isso é muito sério. Inês, você ia falar alguma coisa? Como já passou o assunto, você estava falando ali sobre o magnetizador, né? O que a gente vê muito é no início, os magnetizadores, nós, né? Eu pelo menos fiquei muito assim, muito ansiosa. E a ansiedade também é muito prejudicial para o magnetizador, né? Bem lembrado, Inês, a ansiedade. E existe outro ponto fundamental, o medo. O medo, ele para a emissão fluídica. Como assim, Wagner? Você está magnetizando uma pessoa, a pessoa começa a tremer. Aí eu fico com medo, fico aperreado. Aí o que é que o magnetizado começa a acontecer com o magnetizado? Vai piorar a situação do magnetizado. E você vai tentar, e você vai fazer de específico e não vai funcionar porque você está aperreado, você tá com medo. O magnetizador tem que manter a calma. Opa, está numa crise, tudo bem, vou tirar ele dessa crise. Com calma, com serenidade, com firmeza. Continua o seu processo magnético. Entrou numa crise, eu vou retirar essa crise. Como é que eu vou retirar essa crise? Fazendo específico. Com calma, harmoniosamente. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque teve um caso registrado do Barão de Poté que o magnetizador inexperiente, jovem, inexperiente, foi magnetizar para deixar uma parte do corpo, fazer uma cirurgia, porque os magnetizadores faziam isso. Para vocês que estão nos acompanhando aqui, tem um livro em inglês, ainda não foi traduzido para o português, de James Deyon, que ele fala, tem um relato de mais de 20 cirurgias que ele fez usando a anestesia magnética. Né? Então, o magnetizador foi fazer isso. Né? Magnetizou uma pessoa para ser cirurgiada. E quando começaram a fazer a cirurgia, o magnetizado ficou com medo. Sabe o que aconteceu? O efeito analgésico começou a passar e o magnetizado começou a sentir dor. Provando a questão do rompimento, digamos assim, da ação magnética pelo motivo do medo. Tá? Então é importante a gente ficar atento nessas questões. Tá? Wagner, tu acha que não é bom parar aqui? São 34 eu acho que já está de bom tamanho, porque faz. Tu acredita que já faz quase 2 horas que a gente está aqui gravando? Mas nós começamos 7h30, tá, são 10 horas. 10 a gente se empolgou, não foi? Pois é, que bom, né? Tá muito bom. Porque muita gente tá já bom, né? E tem 15 pessoas, olha os heróis aí, 15 pessoas aí. Mas já saiu algumas pessoas, sim, né? Sim, aí, tinha 20, né? Saiu só 5. Muita paciência. Aí né? são 34 itens, a gente para aqui no 15. No 15, Fica para a próxima quinta. Se Deus quiser, a gente começa aqui no 16. Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom esse estudo? Não tá legal? O que vocês acham aí? Gilberto, meu amigo. Parou de gravar, né? Eu acho que tá. Eu vou tirar agora a gravação.